Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Essa é uma das frases mais famosas de Jesus, indicando que nem tudo que aprendemos como verdade da fé representa de fato a vontade de Deus. É por isso que precisamos sempre submeter os nossos conceitos religiosos à Bíblia, única fonte confiável para fundamentar as nossas doutrinas. Pensando nisso, a Igreja Batista em Coqueiral oferece o programa Trocando os Óculos. Nele, o pastor José Marcos faz uma exposição objetiva, bíblica e profunda de um conceito repassado ao longo da tradição em confronto com o que de fato o texto bíblico diz. O programa Trocando os Óculos vai ao ar de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, pela Dimensão FM 98.1, para as pessoas que estão em Recife, e também uma vez por semana pelo canal do YouTube IB Coqueiral. Se você está assistindo pelo nosso canal de YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, assinar a nossa página e ativar o sininho, pois isso fará com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você ainda receberá um aviso sempre que houver um episódio novo. Fique agora com mais um episódio de Trocando os Óculos. E aí? Olá, graça e paz, estamos juntos para mais um quadro Trocando os Óculos. E hoje eu quero falar sobre Reino de Deus. Lógico que eu estou falando de um assunto amplo, Reino de Deus é um assunto amplo. Nós, em vários episódios de Trocando os Óculos, tocaremos no assunto Reino de Deus, mas hoje eu quero dizer o que não é o Reino de Deus. E o que não é o reino de Deus definitivamente na Bíblia é religiosidade. O reino de Deus não é religiosidade. Pois bem, os óculos que nós recebemos ao longo da nossa tradição e ao longo do processo de nossa evangelização confunde reino de Deus com religiosidade. E isso não é um problema nosso, do nosso tempo, da nossa geração, da nossa cultura, do Brasil. Não. Isso é um problema crônico em que nós tendemos a confundir o conceito de reino de Deus com um conceito religioso. E nós tendemos, consequentemente, a enquadrar o que é o reino de Deus dentro de um arcabouço religioso. Por exemplo, depois do século IV, especificamente no ano 381, do ano 381 em diante, o reino de Deus foi gradativamente confundido com o cristianismo e, consequentemente, todo o arranjo da religiosidade que agora com sede em Roma começava então a ser formada. Então, chega um momento, sobretudo na Idade Média, que você era considerado fora do reino de Deus se você fosse considerado fora do cristianismo. Tanto é que a expressão pagão, ela era sinônimo de quem não pertencia ao reino de Deus, consequentemente sinônimo de quem não era cristão. Um reino não cristão era um reino pagão, um povo não cristão era um povo pagão. Consequentemente, o contrário se aplica. Um povo cristão, cristianizado, é o povo do reino de Deus. E isso vai sendo confundido em todo o tempo. Chega até nós essa confusão entre reino de Deus e religiosidade, de maneira que, para nós fazermos parte do reino de Deus, nós precisamos fazer parte de uma religião. Qual religião certa? A minha, né? Sempre a minha. A minha é sempre a certa. E quando eu digo a minha, eu não estou me referindo a mim, José Marcos da Silva. Estou me referindo ao sujeito. Nós olhamos para as outras religiões como as religiões erradas. Sejam elas quais forem, a minha é sempre a certa. Consequentemente, o reino de Deus está contido na minha religião. Quem dera se esse fosse um problema que só tivesse aparecido na tradição cristã, mas não. É um problema que aparece já na Bíblia. E há um versículo que é chave
para a troca dos óculos e é, consequentemente, um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. E eu estou me referindo a Romanos, capítulo 14, especificamente o versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante que num único versículo, Paulo já está definindo o que não é e o que é o reino de Deus. Ele está dizendo que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O problema é que nós nem entendemos a primeira nem a segunda parte deste versículo. Nós nem compreendemos o que é que Paulo estava dizendo quando ele diz o que não é o reino de Deus, ou seja, não é comida nem bebida, muito menos compreendemos o que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero continuar focando na primeira parte, no não é. Quando a gente fala de comida, que o reino de Deus não é comida nem bebida, os óculos que nós herdamos, o senso comum da nossa religiosidade, diz que o reino de Deus não é das coisas deste mundo. Comida e bebida pertencem às coisas da vida concreta, da vida real. É como se o reino de Deus não fosse o emprego, não fosse a roupa, não fosse a rua que eu ando, não fosse minhas relações familiares, trabalhistas, sociais e todos os problemas relacionados com a vida concreta, as divisões de classes, a distribuição de renda igualitária ou não igualitária, ou seja, todos os problemas da vida concreta não pertencem ao reino de Deus. Ora, mas Marcos, você começou dizendo que o reino de Deus não é religiosidade. E o que é que este versículo tem a ver, essa primeira parte do versículo tem a ver com esta afirmação destes novos óculos quando você diz o reino de Deus não é religiosidade? Pois bem, aqui eu já lanço um primeiro desafio para você assim que você terminar de assistir ou ouvir este quadro, já ler o capítulo inteiro do versículo do capítulo 14 inteiro, né? Eu vou ler um pedaço introdutório do capítulo 14 para você entender o que é esta primeira parte do versículo 17, quando Paulo diz que não é comida nem bebida. O texto diz assim no versículo 1 de Romanos 14. Ele diz: acolham aquele que tem deficiência na fé, não porém para discutir opiniões. Aí ele agora vai falar quais são as opiniões discutidas. Ele diz: um crê que tudo pode comer, mas ele chama aqui de débil, né? Mas o que é menos maduro na fé vai dizer que só pode comer legumes. Quem come, não despreze quem não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E ele continua. Então depois você vai ler o restante. Deixa eu te explicar esse pedaço aqui. A igreja de Roma, e aí preste muita atenção, porque sem essa atenção você não vai entender a afirmação que eu digo que o reino de Deus não é religiosidade. A igreja de Roma, ela não foi uma igreja fundada ou iniciada por um apóstolo X. Como a igreja de Filipos, por exemplo, Paulo foi lá, passou a Macedônia, chegou na cidade de Filipos, anunciou ali as grandezas do projeto de Jesus. Aquela igreja vai nascendo, então Paulo seria o patriarca, o fundador daquela igreja. Esse fenômeno acontece em muitas igrejas, mas não é o caso de Roma. A igreja de Roma, ela é fundada
a partir do movimento de Atos 2. Lá em Atos 2, o que está acontecendo em Atos 2 é a festa do Pentecostes. E naquela festa de Pentecostes, todos os, ou quase todos os judeus, muitos judeus, melhor assim dizendo, vinha para Jerusalém para celebrar aquela festividade. Não só aquela, mas a de Páscoa e tantas outras festividades. Isso é normal até hoje. Né? Até hoje. Você volta para a sua terra para celebrar os eventos religiosos ou os principais eventos da sua terra. Naquele momento de Atos 2, aqueles 120 seguidores de Jesus que estavam acuados dentro daquela casa com medo, inclusive, de novas mortes e de uma perseguição, tinham dado ouvidos à voz de Jesus, que tinha dito: fiquem no mesmo lugar, porque vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E quando vocês receberem este poder, aí sim vocês estarão falando de mim, vivendo a minha vida, testemunhando de mim em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É naquela festa de Atos 2, a festa de Pentecostes, que este episódio acontece. Aqueles 120 anunciam as grandezas de Deus, tendo Jesus como centro. E o interessante é que acontece um fenômeno ali. Todos começam a entender na sua língua materna. Ou seja, quem falava o grego entendia no grego, quem falava o hebraico entendia no hebraico, quem falava o aramaico entendia no aramaico. E naquela época já, os judeus não falavam mais uma língua só, principalmente os judeus que viviam em Roma. E Roma era a capital do império. Daquele episódio, um grupo muito expressivo de crentes, de judeus romanos, ou seja, judeus que viviam em Roma, que moravam em Roma, voltam para Roma. E deste processo nascem os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré, dentre as pessoas que moravam em Roma. Estes primeiros seguidores eram judeus, pessoas judias. E logo este projeto de Jesus de Nazaré vai ganhando adesões de não-judeus, principalmente porque Roma era uma capital que a maioria de sua população, logicamente, não era nem judaica. A população, Roma, morava gente de todo o mundo, era a capital do mundo. E quando esses não-judeus começam a se juntar com esses judeus, formando a igreja de Roma, eles vão ter um problema que foi comum a todas as primeiras igrejas. Os de origem judaica, ou seja, aquela turma que estava lá na festa de Pentecostes, querem transportar para dentro do seu novo jeito de viver, agora convertidos ao projeto de Jesus de Nazaré, eles querem transportar os ritos e as tradições judaicas. De maneira que eles não deixam de ser, os primeiros cristãos não deixam de ser judeus. Então eles guardam o sábado, então eles continuam guardando o sábado. Eles não comem carne de porco, eles continuam não comendo carne de porco. Eles celebram as festividades e os dias santos para eles, sagrados, separados, eles continuam fazendo isso. Não há essa ideia de deixar de ser judeu para ser cristão. A questão é que os não-judeus que agora seguem a Jesus começam a olhar para essas coisas e começam a dizer: não, estas coisas são coisas de vocês. Não comer camarão é coisa sua. Não comer coelho é coisa sua. Não comer porco é coisa sua. Guardar o sábado é coisa sua. Festas de luas é coisa sua. Essas tradições não pertencem ao projeto de Jesus de Nazaré. Essas tradições pertencem ao esquema religioso judaico. Logo, nós vamos ser seguidores de Jesus, mas nós não queremos nos submeter a estes ritos de vocês. E aí começa uma trava dentro daquele grupo. Uns achavam que podiam comer tudo, porque não tinham essas amarras religiosas do judeu. Já o judeu dizia: não, vocês não podem participar disso. Cara, não posso por quê? Porque você não participa. E isso causava problema na igreja de Roma. E, consequentemente, esses problemas chegam até o apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo vai escrever o sublime capítulo 14, ensinando a esses irmãos que estas coisas da religiosidade, elas não são importantes no projeto de Jesus. Quem come, continue comendo. Quem não come, continue sem comer. O que Paulo está dizendo é que o judeu podia continuar guardando os seus ritos. O não-judeu não precisava levar sobre si esta carga. Por quê? Então, enquanto os judeus compreendem que reino de Deus é religiosidade, porque é assim que o judeu pensa primeiro que reino de Deus é o povo judaico. O judeu pensa que reino de Deus está contido no arranjo religioso judaico. Paulo está dizendo para este grupo, não é isso. Quem come, não condene quem não come. Quem celebra a festa santa da sua tradição judaica, não condene quem não celebra. E ao contrário, Paulo vai dizer, olha, vocês que não têm essas amarras religiosas, não condenem os que têm. E Paulo vai chamar esses de débeis na fé, ou seja, pessoas que ainda não compreenderam a liberdade do reino de Deus. Eles ainda estão amarrados na religiosidade com essa liberdade do reino de Deus. No fim, Paulo resume. Paulo vai dizer, irmãos, não briguem por causa destas coisas, porque o reino de Deus não é isto. Não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é religiosidade. O reino de Deus não é o rito religioso que você está dizendo que é. Ou não é o rito religioso que você está dizendo que não é. O reino de Deus é outra coisa. É justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Não é este primeiro pacote. Pois bem, até hoje esses óculos precisam ser trocados. Porque até hoje nós confundimos reino de Deus com religiosidade. Até hoje nós julgamos quem é e quem não é do reino, quem pertence ou quem não pertence ao reino, por pertencer ou não pertencer a uma determinada religião. Talvez você que está ouvindo e vendo esta explanação agora, talvez esteja dizendo, realmente, até agora eu penso que pertence ao reino de Deus os batistas, os presbiterianos, os católicos, talvez você seja um católico, ou então você seja um espírita kardecista e você está dizendo, não, pertence ao reino de Deus quem teve a iluminação trazida por Allan Kardec. Ora, quem pensar assim está pensando com os óculos errados. Quem pensar assim está colocando um ente que é enorme dentro de uma caixa que é pequena. Ou seja, está colocando o reino de Deus, que é enorme, dentro de uma caixa que é pequena. É como você se admirar tanto com o rio Amazonas, que você quando chega na Foz e vê o mar, você acha então que o rio Amazonas é o pai do mar. É ele quem cria o mar. É você achar que o rio cabe dentro do mar. É como se o reino de Deus fosse o mar, a sua e a minha religiosidade fosse o rio, e a gente acha que o mar está contido no rio. O mar não está contido no rio. O reino de Deus não cabe dentro de nenhum projeto religioso, porque o reino de Deus é outra coisa. Pastor, então se não é religiosidade, é o quê? Nós teremos outros trocando os óculos para nós discernirmos o que é o reino de Deus. Muitos trocando os óculos que nós precisamos explorar para que a gente possa discernir o que é o reino de Deus. Mas uma coisa já fica clara aqui no versículo 17 do capítulo 14 de Romanos. Não é religiosidade, tá ok? Não é religiosidade. Não confunda. O mar não cabe dentro do rio, o reino de Deus não cabe dentro de sua religião. Desafio você então a separar um tempo do seu dia, orar, pedir a Deus discernimento e ler todo o capítulo 14. Se você tem uma Bíblia de estudos, quem sabe ela não vai te ajudar. Quem sabe? Não estou dizendo que todas vão te ajudar, mas quem sabe ela não vai te ajudar. Se você estudar um pouco sobre a carta aos Romanos, você vai já ter algum discernimento ampliado sobre isso.
O desafio é: leia pelo menos o capítulo 14 e tente entender que Paulo está falando de religiosidade, do confronto da religiosidade judaica com a liberdade da não religiosidade dos outros não-judeus cristãos agora, e entenda que pelo menos o reino de Deus não é religiosidade. Entendendo isso, nós vamos ampliar demais a nossa compreensão do reino de Deus, porque pelo menos esses óculos de que eles cabem dentro da nossa religiosidade estarão trocados. E aí, daqui para frente, a gente tem muito o que ampliar do nosso conceito de reino de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente.